Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar. 1, 2, 3 e já! Mete o dedo aí no like, vai lá, se inscreve no canal, já vai lá no sininho, aciona o sininho para você receber nossas notificações e compartilha. Muito bem, vamos começar. O que João e Maria podem nos ensinar a respeito de prosperidade? Boa, né? Que João e Maria podem nos ensinar sobre prosperidade. Bom, vocês conhecem a história do João e Maria? Cara, essa história tem muitas formas de ser contada, né? A Disney conta de um jeito, quando você vai lá nos livros oficiais dos irmãos Grimm, a história tá de um outro jeito, então tem muitas versões diferentes, né? Mas beleza, não importa muito qual é a versão que você conhece dessa história. O fato é que tem uma família pobre, que a mãe morre e o pai com dificuldades de criar essas duas crianças, ele então casa-se com uma nova mulher. E essa madrasta não é uma pessoa tão legal e pressiona sempre esse pai. E num dado momento, numa situação muito difícil, ele toma uma decisão que não é das melhores, né? Ele está sem trabalho, sem dinheiro e eles estão passando fome, aquela situação complicada. Então ele resolve, a pedido dessa madrasta, se livrar das crianças de alguma forma. Bom, mas as crianças já estavam espertas, porque eles sabiam que a madrasta não gostava deles, estava numa situação super difícil ali, né? Então meio que elas estavam esperando por alguma coisa do gênero. E se você já assistiu um filme ou leu a história, essa etapa da história tem muitos padrões diferentes. Então o pai leva as crianças para o meio da floresta, né? E quando ele leva as crianças para o meio da floresta e deixa elas lá, numa primeira vez, as crianças levam um cordãozinho para trazê-las de volta. E aí eles vão prendendo ali e tal, o cordãozinho, e aquele cordãozinho que vai ficando, uma fitinha vermelhinha, né? Vai ficando em cada árvorezinha por onde eles vão passando. E aí então, quando eles são deixados, aquele sinalzinho vermelhinho faz com que eles consigam voltar de novo para casa. A madrasta fica brava, manda o cara se livrar das crianças de novo. E aí então ele faz isso e cada vez eles descobrem um jeito diferente. Bom, por fim, em um determinado momento, né, eles não têm nada para levar, para utilizar como ferramenta de mostrar o caminho de novo de volta para casa. E aí então, uma última vez, eles são levados para o meio da mata e eles levam, em algumas histórias, um bolo ou um pedaço de pão. E o que eles fazem, né? O João, que é um pouquinho mais velho, ele vai tirando uns pedacinhos, né, do bolo ou do pão e vai deixando, né, uns sinaizinhos por onde eles vão passando ali, vai marcando o caminho na tentativa de retornar. Mas era a única ferramenta que ele tinha dessa vez. E sabe como é que é, né? Tem um monte de bichinho no meio do mato, tem passarinho. E aí ele deixou o pãozinho, os bichinhos foram lá e comeram o pão, né? Levaram o pãozinho dele embora. Bom, o que acontece nessa história? Então ele não consegue voltar. Tô contando a história bem, sem muitos detalhes, né? Não tô fazendo muito storytelling nisso. Então, eles ficam perdidos dessa vez e não conseguem mais voltar. E eles vão tentando voltar para casa e cada vez eles se perdem mais e vão entrando mais na mata. Até o momento que eles chegam lá, tem uma casa diferente, um negócio estranho, né? E quando eles chegam, é uma casa muito atraente, mas tem um cheiro doce, um cheiro de açúcar. E eles vão se aproximando e eles começam a ver que a casa inteira é feita de bolos, tortas, bolachas, biscoitos. É uma casa, né, comestível. Então, eles vão lá, começam a beliscar, tirar pedaços, começam a comer, que eles estão passando fome, já estão há alguns dias ali perdidos na mata. E qual não é a surpresa deles quando de repente aparece uma senhora, que na verdade é uma bruxa, né? E essa bruxa prende eles, né? E num
determinado momento, essa bruxa que os prendeu, tira a Maria, que é mais novinha, né? E diz para Maria, ó, você vai me ajudar aqui, e nós vamos fazer vários bolos, várias tortas, e a gente vai dar para o João comer, né? E aí foram alimentando. Então a Maria comia um pouco e também levava comida para o João. Mas aí no meio do caminho, o que acontece? A Maria descobre que é uma bruxa, né? E essa bruxa, ela faz bolos de crianças. Ela descobre isso porque ela vê uma situação lá dentro que tinha uma torta, que tinha o nome de um menino, né? E esse menino, ela era conhecido. Então ela fica cabreira, fala assim, nossa, ele vai fazer um bolo com meu irmão, com o João. Bom, e aí o que acontece? Ela vai lá e conta pro João. E ela diz, João, não coma, porque a hora que você tiver engordado, a bruxa vai pegar você e vai colocar você no forno. E aí então o João é muito esperto. O que ele faz? Uma hora ela dá uma torta lá de frango pro João e tinha lá uns ossinhos de galinha. Aí ele pega os ossinhos e guarda. Então, a bruxa, como é que ela fazia o teste? Ela falou assim, deixa eu ver o seu dedinho, né? Se o dedinho estivesse gordinho, então estava pronto para o abate. O que ele fazia? Ele toda vez colocava o ossinho de galinha para fora. Mas por que funcionava? Porque a bruxa era cega. Aí ela não enxergava direito. Então ele colocava o osso de galinha, né? E aí ela via que não estava, falando, puxa vida, mas não engordou. E aí passaram, né, várias semanas, vários meses ali, e o João preso, até que a Maria vê uma oportunidade, né, e quando a bruxa chega perto do forno, ela empurra a bruxa no forno, a bruxa morre, né, e ela liberta o João e eles foram felizes para sempre. Ótimo. Aí depois eles voltam, encontram o pai, a madrasta foi embora ou morreu, de acordo com a história. Bom, mas o que está acontecendo aí, né? Por que eu estou contando essa historinha para vocês? E como é que essa história pode se aplicar de uma maneira diferente, ser transliterada para uma realidade que é a realidade da prosperidade, né? Então veja que no final da história tudo dá certo, né? No final da história, o João e a Maria se encontram novamente com o pai. No final da história, o João e a Maria prosperam naquela situação difícil. No final daquela história, né, eles sobrevivem, ou seja, não importando o que aconteceu, a vida deles foi preservada. Então, olha que peculiar. Então, a gente consegue tirar algumas pequenas lições. Mas vamos olhar para a história de maneira um pouco mais adequada. Então, veja, na nossa abordagem um pouco mais metafísica das coisas, a gente pode entender que o Pai é o eu superior, é aquilo que nos conecta com a consciência, com o divino, com o todo, com Deus. Então, isto é o Pai, né? Então, o Pai é o divino, o mítico. E aí, olha só que interessante. Em situações difíceis, de grande crise, nós estamos em escassez. E a escassez, ela nos impede de acessar o Pai. Então a gente tem literalmente a sensação de que nós fomos abandonados por Deus, de que Ele não está atendendo às nossas orações. A gente tem a nítida sensação de que aquele texto que está escrito na Bíblia, que olha, quando você bater, vai se abrir. Quando você pedir, né, vão lhe dar. Quando você buscar, você vai encontrar. Então, você fala, puxa, mas parece que isso não acontece. Parece que isso não é assim. Eu estou aqui há tanto tempo, né, implorando por ajuda e a ajuda não vem. Eu estou há tanto tempo pedindo para que Deus me abençoe e parece que a bênção não vem. O que será que está acontecendo? Será que isso é real? Será que isso é só uma impressão que nós temos? Será que isso é uma falácia, um engano criado pelo nosso ego? Então veja que quando você está numa fase de escassez, passando por uma dificuldade, por uma crise intensa,
o que que acontece? O seu ego te impede de acessar a consciência, de acessar o divino, de acessar seu eu superior, de literalmente se comunicar com Deus de maneira adequada, de maneira que você se sente separado, que você se sente sozinho, perdido, e parece que as respostas não vêm. E você diz, então, meu pai me abandonou, Deus me abandonou. Eu não consigo encontrar uma saída para essa condição na qual eu estou. Assim como João e Maria se sentem abandonados. No meio de uma mata, no meio de uma floresta perigosa. É assim que eventualmente você se sente. Tá fazendo sentido a história? E aí então, eles saem numa jornada, né? São deixados, né, para trás ali no meio da mata, mas eles conseguem retornar uma vez, duas. Você faz isso, eu faço isso. Muitas vezes a gente se sente abandonado, a gente se sente perdido, mas no fundo a gente consegue lidar com aquilo em algum momento e a gente consegue retornar, consegue tomar o controle de novo da nossa vida, botar ordem na nossa casa, mas aí a dificuldade aumenta. Um novo desafio se apresenta e esse desafio é mais intenso do que o anterior. Você novamente é levado para a mata e você sente de novo que você foi abandonado lá. E dessa vez dá muito mais trabalho. Você luta muito mais. Sente muito mais solidão, sente muito mais dificuldade. E aí você consegue vencer, volta. E novamente aquilo se reproduz. Novamente você é levado para a mata. Mas dessa vez numa condição diferente. Dessa vez você não consegue deixar um rastro para retornar. Dessa vez, os pedacinhos de pão que você foi deixando pelo caminho vão sendo comidos pelos animais. E aí então quando você olha para trás, você diz, onde é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? Como é que essa condição se complicou tanto? Como é que eu me perdi a tal ponto de não encontrar o retorno? E aí dessa vez, literalmente, você sente o abandono, você sente a rejeição, você se sente traído, você se sente humilhado, numa condição difícil, há todo um sofrimento. E você está lá, no meio da floresta, andando perdido. Quando você acha que encontrou o caminho, na verdade você está mais perdido ainda. Quando você acha que encontrou algum sinal que te diz que, olha, é por aqui, na verdade você estava andando em círculos, você acabou de passar por lá, você continua perdido. E os dias vão passando, sua situação vai se complicando. E você começa a perder as esperanças. Você olha para aquela condição e diz, cara, como é que eu vou sair disso aqui? Eu oro e Deus não responde. As promessas que Ele fez não são reais. Toda a inteligência que você tem, sabedoria, experiência, parece que não são úteis para te tirar daquela roda do rato. Está ali, que nem um ratinho correndo na rodinha. O que eu faço com isso? E aí, num belo momento, você andando pela floresta encontra algo que parece ser a saída. E aí você vai até lá. E quantas não foram as vezes que você se aproximou de algo que parecia ser a solução? Você olha e fala assim, nossa, parece bom demais para ser verdade, porque parece que alguém está me acolhendo, parece que eu encontrei a solução para um problema. Parece que agora as coisas vão se resolver, tudo vai voltar ao normal. E quando você chega lá, era a casa da bruxa. Só era cheiroso, gostoso e docinho. Mas era doce na boca e foi amargo no estômago. Doce na boca e amargo no estômago. Então você se vê nessa condição.
E assim como a gente comentou há 2 vídeos atrás, vai lá e acompanha. Eu falei sobre a curva que você desenvolve no processo da mudança. Então há um comportamento que você tem quando você está passando por um processo de mudança, passando de fase. E esse comportamento ele segue uma curva, ele tem alguma linearidade. Então, se você se recorda, eu comentei rapidamente lá, na verdade lá eu comentei amplamente, aqui eu vou comentar de forma rápida, esses passos. Se tiver interesse, volta lá 2 vídeos atrás e você vai ver esse vídeo. Foi um vídeo longo, muito legal, tem 1 hora de vídeo, né, onde a gente fala sobre esse tema. Então, a primeira fase é a negação. Você olha e fala assim, não, de novo não. Me meti de novo em outro rolo. De novo eu tô aqui. Então essa é a fase da negação. E aí vem a raiva, vem a culpa. Você fala assim, cara, de novo você foi enganado. De novo você cometeu esse erro. De novo você tomou essa mesma decisão. Você reproduziu um hábito que não deveria. E aí você tá naquela bad, né? Você fala assim, nossa. Então você está ali na resistência ainda. Esse é o período da resistência. Ou seja, você passou pela negação, negação é resistência. Você passa agora por um período de raiva, de ainda negação, né? De culpa ali. Tá brigando consigo mesmo, ainda é resistência. E aí, então você entra num terceiro ciclo, que é o ciclo da negociação. Esse ciclo da negociação, você fala assim, puxa, eu errei de novo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Mas aí você tem que negociar consigo mesmo, porque você está na negação, está na raiva. Então tem um gasto energético muito elevado naquilo. É um estresse danado, porque você tem que lidar com você. Você está ruim da cabeça, cansado, não está legal, tá irritado, tá um monte de coisa acontecendo, os problemas estão se agravando. Quando você acha que você resolveu, apareceu 2, né? Você resolve um, aparecem 2. Quando você acha que deu um passo para frente, você deu 2 para trás. E aquela nhaca, e você está carregando tudo aquilo. Eu sei que você está passando por isso. Eu sei que se você não está passando, você já passou. Eu sei que se você já vai passar de novo, tá? Vai acontecer de novo. Isso se repete. Eu também passo pelas mesmas coisas. Eu calço sua sandália. Todos nós estamos nesse jogo, todos somos um. E nesse jogo, é um jogo. Isso é um jogo. Você não se dá conta de que está jogando esse jogo. Então, veja, nesse jogo jogado por você, há um gasto energético tamanho que então o próximo passo é a depressão. Hoje eu estava comentando isso com um cliente. Eu disse, veja, a depressão não é ruim. Não se engane. O universo ele é todo oportunizador. Ele é de infinitas possibilidades. O universo ele é todo amoroso. E ele quer sempre de forma oportuna melhorar a sua vida, facilitar alguma coisa, te colocar em fluxo com ele mesmo. Ele quer que você participe, que você seja parte do todo. Então, as nossas experiências nos levam para isso. Então, nada que nos acontece é ruim. Tudo é bênção. Você precisa olhar com os óculos corretos. Se você não está vendo, troca o óculos. Troca o óculos. Comece a observar as coisas e você verá que tudo é bênção. A depressão que eventualmente você passa é uma bênção. Porque na depressão, parece que sua energia caiu, né? Deu aquele overload, rolou uma sobrecarga, né? Acendeu a luz vermelha, você espanou, a pilha baixou e você não consegue sair daquele ponto. Não se engane. Este é o momento de fazer o quê? O teu sistema está dizendo o quê? Mas você não sacou, você quer lutar contra a depressão. Ah, porque eu preciso vencer a depressão. Não! Entra em fluxo. Fica quietinho, silencia, desliga as vozes, desliga a sua raiva, desliga a sua culpa, desliga as suas misérias. Para de ouvir as vozes do seu ego que estão te torturando.
Para com isso. Você está se martirizando à toa. Entra na sua depressão. Abraça a sua depressão. E entenda que ela tem um motivo. Ela está fazendo com que você reflita. Que você se acalme na marra. Porque ela tirou sua energia, você vai ter que se acalmar. Nesse período de depressão, você deu 2 passos atrás e agora você vai olhar para si mesmo, olhar para dentro. E não tem como você olhar e não sentir dor. Porque quando você olha para suas misérias, a dor se apresenta. Mas não é para você ficar na sofrência. Depressão não é sofrência. Depressão é uma fase que você passa para olhar para si mesmo. E nesse processo, é aí que você vai retomar as forças. É aí que você vai recobrar suas energias para voltar à luta. A depressão ela é necessária. Sem a depressão não existe um processo de aceitação, que é o próximo passo. Depois da depressão vem a aceitação. E é na aceitação, quando você diz, eu digo sim e aceito tudo que foi, tal como foi. Eu digo sim e aceito tudo que é, tal como é. Eu digo sim e aceito tudo que será, tal como será. Porque aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será é sempre o melhor que pode ser. Quando você olha para a sua vida e entende que o seu caminho é uma oportunidade, que o seu caminho é o melhor caminho para você. Você tem que passar por essas coisas. Quando você entende isso, você sai de uma criança vitimada, chorona, que nada pode fazer por si mesma, e migra para o adulto autônomo, saudável. Quando eu digo assim, não estou dizendo para você que esse cara não tem problemas, que ele não passa por desafios, não é isso. O adulto saudável, autônomo, é o cara que é capaz de se gerenciar. É o cara que coloca cada coisa em seu lugar. É aquele indivíduo que pega os seus problemas, olha para eles, analisa e diz o que é que eu vou fazer com isso? E ele vai procurar uma resposta, vai procurar uma saída para aquilo. O adulto, ele resolve sem sofrer. A criança chora e não resolve. Mas é nesse período, quando você saiu da depressão e entrou na aceitação, é que você terá essas capacidades desenvolvidas. De tal maneira que você se engaje na própria causa e se esforce de uma tal maneira que encontre libertação para as suas prisões. Mas todo esse processo é necessário. Sabe o pãozinho que o João vai deixando no caminho? E os passarinhos vão lá, comem o pão, e no fim não sobra nada. Não sobra nada para ele encontrar o caminho de volta. Cara, não é para você encontrar o caminho de volta. O caminho, você só anda para frente, você não anda para trás. E para a vida é para frente, não é para trás. Você não tem que encontrar caminho nenhum de volta. Você tem que encontrar uma nova pessoa, um novo ser, um novo eu, uma nova casa, um novo destino. Cada nova fase sua é novo destino, novos desafios, novas demandas, novos aprendizados de expansão. A vida é assim. Esquece, você não tem que voltar para lugar nenhum. Mas a gente está sempre querendo voltar. O João ficou lá procurando o pãozinho. Enquanto ele estava procurando os pedaços de pão que ele deixou pelo caminho, o que aconteceu com o João? Ele se perdeu mais. Ele deu volta, ele se enroscou no processo. Ele agravou a situação. Para de perder tempo. Para de olhar para trás, para o passado. Não tem nada lá para você. Abandona essa loucura. Abandona esse jogo. Olha para frente. Olha para frente. E aí então, quando você está desconectado de si mesmo,
quando você está na escassez, quando você está zoado, o que acontece contigo? Você não é capaz de se conectar consigo mesmo. Por quê? Porque você não tá seguindo as regras. Qual que é a regra da depressão? Fica quieto, em silêncio, vai se tratar, vai descansar, come direito, dorme direito, toma o remédio, vai fazer terapia. Faz tudo o que for necessário para você recobrar sua energia, mas uma energia maior do que a que você tinha antes, com mais experiência do que você tinha antes, com mais ferramentas para o sucesso. É isso que você vai fazer durante o período de depressão. Você vai internalizar, você vai ficar quieto, olhar para si mesmo, vai ler. Vai olhar para dentro do teu coração, olhar para suas misérias. Só que você vai fazer isso com misericórdia. Miséria e córdio, coração. Ou seja, você vai olhar com cordialidade para as suas misérias. Você vai entender, tá tudo bem, esse é só o meu caminho. Essa é só esta fase, mas tudo isso vai passar. E eu vou conseguir resolver, assim como resolvi todas as outras anteriores. Vou resolver essa também. É isso que vai acontecer. Nada diferente. Espere em paz, com paciência, com fé. Seu caminho vai ser fluido se você fizer assim. Mas não. Você fica ali correndo atrás do rabo. E aí você se conecta com soluções que parecem soluções, mas não são. São farsas, mais mentira, mais engodo, mais problema, mais agravo para sua loucura. Então você anda com gente atrapalhada, que você acha que tá te ajudando, mas tá te ferrando. Por quê? Porque a energia tá zoada, você não tá querendo olhar para dentro. A solução vem de dentro, querido. Enquanto você não olhar para si mesmo, se enfurnar na sua própria caverna e botar luz lá dentro, você vai ficar prisioneiro. Vai ficar comendo o docinho da bruxa, prisioneiro na gaiola, esperando para ser assado no forno. Tá fazendo sentido a ideia? Sai do jogo. Sai do jogo. Olha para você com responsabilidade, com mais amorosidade. Entenda quais são os recursos que você tem. Usa os recursos que você tem. O que está na sua mão é o que dá para você usar. Use esses recursos. Seja quem você é, você tem recursos. Quando você se nega a utilizar os recursos que tem, as coisas vão mal. Deus colocou talentos, dons em você. Usa esses talentos e dons que você recebeu para servir. Mas sirva primeiro a si mesmo. Quando você serve a si mesmo primeiro, você tem mais para entregar. Você não pode dar aquilo que não recebeu. Existe uma lei de equilíbrio. Equilíbrio no dar e receber é importante. Então, para que eu vá para a vida, eu tenho que desfrutar das minhas próprias qualidades. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, a quem que você ama primeiro? Primeiro você. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor? E muitas vezes você está num jogo, você está ajudando os outros, mas não se ajuda. Você está ajudando os outros e não se ajuda. Você joga o jogo do triângulo dramático. Ora você é uma vítima, ora você é um salvador, ora você é um perseguidor, mas no final das contas, os três personagens desse triângulo dramático são todos vítimas. E você fica jogando esse joguinho, na esperança de voltar para casa, na esperança de voltar lá para trás. Por quê? Porque no final das contas, tudo isso ainda é negação.
É negação de que você precisa passar de fase. É negação de que você precisa mudar. Mudar no mínimo o seu comportamento para que outras coisas mudem ao seu redor. É uma negação de que você precisa mudar por dentro e que enquanto eu não mudo por dentro, nada muda ao meu redor. Enquanto eu não curo a mim mesmo, e isso é um processo, porque a salvação é obra de uma vida, a justificação que é de um momento, você vai lá, tal, resolve uma questão ali. Mas não, você quer se salvar, você quer ir para a vida de verdade, cara, isso vai levar a sua vida toda, porque a vida é o caminho, a vida não é o destino. A vida é o caminho, é o durante. No durante é que você está fazendo a expansão. No durante é que você está colecionando experiências. Lembra? Você é um ser espiritual passando por uma experiência material. A experiência material é que vai ensinar lições expansivas a este indivíduo que mora dentro de você, que é você mesmo. Mas por fim, depois desse rolo todo, João Maria, eles conseguem achar uma nova condição. Eles encontram com o pai, mas é uma outra casa, é uma outra vida. Não tem mais madrasta. Ou seja, quando você para de lutar, quando você para de criar resistência, começa a usar as habilidades que você tem, quando você se conecta com a sua consciência, é aí que a coisa muda. É aí que você tem contato com o Pai. É aí que você acessa o divino, essa consciência superior. É aí que Deus atende a sua oração. É aí que, batendo se abre, pedindo se recebe e buscando se encontra. Quando? Quando você se conecta do fundo do seu coração e não da sua razão. Porque é o coração que conecta. Gostou da história do João e Maria contada desse jeito? Eu espero que você tenha gostado. Esse foi um insight que eu tive agora, tá? Então, acompanhe aí o canal. Deixa seu like. Se inscreve, marca lá o sininho para receber as notificações e compartilha. Todo mundo tem um amigo que precisa dessa mensagem. Você pode compartilhar. Assim como você chegou até essa informação, ajude outros a chegarem nela. Ela é importante para você. E eu quero fazer um desafio para você. Comenta aí no canal. Vai lá nos vídeos. O vídeo que você assistiu, comenta aí. Estou respondendo os seus comentários. Comenta, comenta, comenta. Pergunta, pergunta, pergunta. Fica à vontade, eu estou à disposição. Pergunta. Você quer que eu grave um vídeo para você sobre um tema que te interessa? Dentro dessa área? Eu estou à disposição. Vai lá no seu comentário, escreve lá, eu gostaria que você falasse sobre este tema. E eu vou preparar um tema especial para você. Vou preparar um vídeo só para você. Mas não é só para você, todo mundo vai usufruir. Compartilha. Valeu, galera.